Declaro aberta a presente reunião extraordinária de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano, destinada a discutir o atraso nas obras do monotrilho na linha 18 Bronze, que deverá ligar a região do ABC à capital paulista. A realização desta audiência pública decorre da aprovação do nosso requerimento 55/2015, de nossa autoria. Esta reunião conta com a presença dos seguintes expositores: o senhor Dário Reis Lopes, secretário nacional de Transportes e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades; o senhor Luiz Alberto Nozaki Sugahara, superintendente nacional de Transferência de Recursos Públicos, o SUTRE, da Caixa Econômica Federal; o senhor Rodolfo Torres dos Santos, chefe de Departamento de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES; o deputado estadual Davi Zaia, que é presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; o senhor José Auríquio Júnior, ex-prefeito de São Caetano do Sul. Contamos também com a presença da senhora Luísa Gomes de Faria, diretora do Departamento de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, e do senhor Rodrigo Moreira de Carvalho, gerente de projeto do Ministério das Cidades. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença dos membros deste colegiado, dos ilustres convidados, bem como dos palestrantes e demais presentes. Eu quero, antes de passar a palavra aos nossos expositores, falar o objetivo aqui do nosso encontro, da nossa audiência pública. Primeiro, porque a linha 18 Bronze do metrô é extremamente importante na conexão de quase 3 milhões de habitantes da região do ABC Paulista para a capital, e que hoje sofrem com a falta de acesso adequado de transporte público de qualidade. Esse debate já ocorre há mais de 5 anos e, desde o ano passado, em agosto, foi assinado, num convênio do governo do Estado de São Paulo com o governo federal, o início do procedimento de desapropriação e consequente início das obras que ligariam a estação Tamanduateí até o centro da cidade de São Bernardo, passando por São Caetano e Santo André. Infelizmente, até hoje, nós não temos nenhuma posição e nenhum início da obra. E hoje nós temos o grande objetivo de tirar aqui uma conclusão de o que podemos fazer para que essa obra se inicie rapidamente, entender quais são os desafios e os objetivos de cada ente federativo e saber colocar as devidas cobranças a quem de direito para que possamos avançar nessa importante obra. O que nós não podemos é ficar sem uma explicação concreta dos motivos pelos quais as obras não são iniciadas. Então, quero nesse momento agradecer, esclarecer aos ilustres convidados e aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo gravada para posterior transcrição e, por isso, solicito aos que fizerem uso da palavra que falem ao microfone. Para melhor ordenamento dos trabalhos, informo que os convidados terão 10 minutos para sua exposição. Eu solicito que tentemos aí utilizar de fato os 10 minutos, que são 5 expositores, e depois temos a conclusão desta audiência pública. Nesse momento, então, convido para compor a mesa e fazer uso da palavra o senhor Dário Reis Lopes, secretário nacional de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, que também já foi nosso secretário de Estado lá em São Paulo, atuou em diversas frentes, muito capacitado na área de transporte e mobilidade. É uma satisfação tê-lo aqui, Dário, e conto com a sua colaboração nesses 10 minutos e também com a consequente colaboração para que tenhamos o metrô no grande ABC Paulista. Bom dia a todos. Deputado Alex, através do senhor, queria cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, cumprimentar os demais colegas de profissão. Rapidamente, a questão da linha 18. A linha 18, que ela é um metrô leve com tecnologia de monotrilho em elevado, tá? Ela foi selecionada no âmbito do programa de grandes cidades do PAC 2, isso daí é 2012. A portaria de abertura de inscrição é 2011 e a portaria de seleção é de 2012. Tá? Fisicamente, ele é um empreendimento que tem 15 quilômetros de vias
e prevê-se 26 trens fazendo o serviço para alguma coisa da ordem de 300 mil passageiros dia no horizonte de 2020. Tá? Isso daí foi objeto de um processo de concessão patrocinada por parte do governo do Estado de São Paulo, né? No qual, dos 4,3 bilhões de investimento, o privado ficou com 1,9 bilhão e os demais recursos vindos de financiamento e do Orçamento Geral da União. Né? Concretamente, foi expedida já a licença prévia, não existe licença de instalação, e a partir da licença prévia se começou a fazer o trabalho de cadastro e negociação de desapropriações. São 283 imóveis atingidos, 261 são imóveis legais, 22 são informais, ou seja, os trabalhos de reassentamento, que são trabalhos que demandam um pouco mais de esforço, um pouco mais de comprometimento, eles são bastante reduzidos nessa etapa, que não está concluída, ela está em andamento, embora deva ser ressaltado que está bastante avançada pela colaboração dos municípios pelos quais passa o empreendimento. Razões para o eventual não início, o atraso que está sendo colocado, fundamentalmente você ainda não tem toda a questão das fontes de recurso formalizadas. Né? Eu vou deixar o Rodolfo do BNDES detalhar mais aquilo que é respeito a ele, e nós, no que diz respeito ao OGU, nós ainda estamos conversando com o Estado para ver como é que a gente formaliza isso. Mas eu gostaria, se o deputado me permitisse, fazer algumas ponderações, agora, não só sobre a linha 18, mas principalmente sobre a questão do monotrilho. Tá? O monotrilho é uma tecnologia importante, é uma tecnologia que deve ser empregada na solução das questões de mobilidade urbana. Isso é muito importante. Qual é o status dessa tecnologia em São Paulo? Nós temos 3 linhas de monotrilho, a linha 15, a linha 17 e a linha 18. Tá? A linha 15 está em uma operação reduzida, né, nas estações de Vila Prudente até Oratório. Tá? A linha 17, a obra está paralisada, e a linha 18 é o objeto da discussão hoje. Tá? Nós, e quando falo nós profissionais da área de transporte, da área de mobilidade, nós estamos assistindo a um processo que tem mostrado grandes dificuldades e grandes desafios a serem vencidos. Tá? Para quem já pegou o monotrilho da linha 15, ele trepida, ele ainda não está dando um nível de serviço igual ao metrô. Tá? Por quê? É uma tecnologia nova. Esse veículo que foi feito pela Bombardier é um veículo único. Por quê? Porque a demanda da linha 15 é uma demanda acima das médias prestadas por monotrilho ao longo do mundo. Então, é um veículo novo, com uma construção nova também. Então, existem alguns colegas nossos que entendem ser necessário uma avaliação um pouco mais precisa, um pouco mais próxima da qualidade da viga guia, tá? No caso da linha 15. De qualquer maneira, nós estamos num processo de aprendizado com a linha 15. A linha 17, é conhecimento de quase todo mundo, as obras estão paralisadas em função do acidente que aconteceu um pouco mais de um ano atrás, e o Ministério Público do Trabalho não autorizou até o presente momento o içamento das vigas curvas. Mas o que mais nos preocupa como profissionais, e aqui agora falo novamente como secretário, no caso da linha 17 e também da linha 18, é a questão do material rodante. Tá? Nós temos 2 grandes fabricantes de material rodante, que são a Hitachi e a Bombardier. Eu falo material rodante de monotrilho. E existe um terceiro fabricante, que é um fabricante novo, certo? Que é a Escome. A Escome tem uma operação em Kuala Lumpur. Tem 2 operações. A maior delas foi herdada, foi assumida da Hitachi. A Hitachi implantou isso nos anos 80. Em função da crise asiática, ela devolveu o serviço, a Escome assumiu. Né?
Não há nenhum sistema consagrado de monotrilho no mundo que utilize material rodante SCOME. Então, em função das dificuldades que a gente está encontrando, e que está custando muito para o governo de São Paulo superar. Nós temos acompanhado muito o trabalho que a Secretaria de Transporte Metropolitano, através do Clodoaldo, está tentando fazer para resolver os problemas da linha 15. Então, nós estamos num processo de aprendizado da tecnologia. Nós estamos num cenário em que nós não temos recursos em abundância. Então, a posição do secretário nacional de Transporte e Mobilidade Urbana é que não é prudente acelerar a implantação da linha 18 até que a gente tenha pelo menos a linha 17 resolvida. É um risco desnecessário, porque nós não sabemos quanto tempo e qual recurso que vai ser envolvido para nós resolvermos a linha 17. É muito importante que quando a gente assume um compromisso, a gente entregue o compromisso ao nosso cliente. E eu penso que a melhor maneira da gente prestar um bom serviço para o cliente é dominar bem a tecnologia para depois expandi-la na medida de sua necessidade. Então era isso que eu queria colocar. Estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Muito obrigado. Eu agradeço, nós vamos deixar depois as perguntas ao final para que vocês possam responder. Agradeço a intervenção. Gostaria de chamar agora Luiz Alberto Nozaki Sugahara, Superintendente Nacional de Transferência de Recursos Públicos da Caixa Econômica Federal. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos para a exposição. Alô. Bom, eu acho que o secretário já expôs todos os motivos. Nós, como representantes da Caixa, assim, temos acompanhado todo esse processo, inclusive quanto a essa questão da viabilidade da totalidade dos recursos, para poder fazer uma boa aplicação dos recursos do AGU, do qual nós somos repassadores, né? Então, eu acho que a gente não tem muito a acrescentar. O que nós podemos voltar a reafirmar como uma instituição mandatária da União nesse caso é que a gente tem colocado à disposição aí de contratos dessa natureza, principalmente esses como o de São Paulo, toda a nossa capacidade, a nossa disponibilidade técnica lá no local para tentar buscar também essas soluções, não nas soluções técnicas, mas nas soluções de viabilizar financeiramente essa operação e o repasse de recursos. Então, da nossa parte como instituição financeira e mandatária, o que a gente tem feito é oferecer todos os recursos, aí, toda a capacidade operacional que a gente tem disponível para poder tramitar o mais rápido possível, inclusive, dada a natureza desse tipo de solução, que é relativamente nova, né? As PPPs mistas com operações de crédito, operações de repasse, são soluções ainda em desenvolvimento. A gente tem aqui na matriz da Caixa um grupo grande de pessoas que têm acompanhado e atuado aí também na construção de soluções técnicas e normativas capazes aí de evoluir com mais rapidez e segurança operações desse tipo. Então, eu acho que nós temos acompanhado, estamos atentos aí com uma boa regularidade, eu diria que mensalmente, fazendo pontos de controle em São Paulo com as nossas equipes, com as equipes da matriz, com as equipes lá do governo do Estado, para buscar essas soluções. Eu diria que, da parte da Caixa, nós não temos muito a acrescentar com relação a essas dificuldades, que já foram muito bem expostas aí, só temos assim, que nos colocar à disposição, como já temos feito há bastante tempo, para auxiliar aí nesse repasse de recursos. Então, ok, eu acho que é isso. Agradeço a Caixa, representada aqui pelo Luiz Alberto.
E passo, nesse momento, para que tenhamos essa celeridade, passemos aos questionamentos, que eu acho que serão inúmeros aqui. Ao senhor Rodolfo Torres dos Santos, chefe do Departamento de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades. Senhor Rodolfo, o senhor tem 10 minutos. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Espero ser atento aí ao tempo e não ser muito redundante, mas queria acrescentar alguns temas ao que foi colocado aqui pelo Dário, pelo representante da Caixa também. Queria começar dizendo que projetos dessa natureza são extremamente complexos. A gente, no BNDES, nessa minha unidade de desenvolvimento urbano e mobilidade, a gente tem já um certo lastro de algumas operações dessa natureza. Algumas operações com cliente direto sendo o setor público, o Estado ou o município, uma parte das vezes o Estado, no segmento de mobilidade urbana, e outras estruturas de concessões e PPPs. São estruturas, como digo, muito complexas para serem desenvolvidas, mas a gente já tem um histórico grande em número de operações, em tempo de modelagem nesse sentido. Mas queria aprofundar alguns temas específicos da linha 18, fazendo um paralelo, dizendo o seguinte: se tratássemos aqui de um projeto de rodovia, por exemplo, puramente uma rodovia pedagiada, a receita desse projeto é de pedágio, a modelagem para um financiamento nesses termos, por si só, já é complexa, porque a expectativa, e é assim no mundo inteiro, que a própria receita daquele negócio, daquela concessão, seja a fonte de recursos de repagamento e garantia do financiamento. Essa é a expectativa que se tem. Por si só, num caso desse, já é um projeto complexo de ser modelado. Agora, vamos tratar de um caso que soma-se a isso a PPP, ou seja, além dessa receita tarifária, você também precisa, nessa modelagem, de pagamento proveniente pelo setor público, garantias provenientes pelo setor público. Essa complexidade cresce. Cresce um pouco mais com a figura nova da modalidade de PPP, que existe o aporte durante a fase de construção. E tem toda uma discussão específica sobre fontes de financiamento e equacionamento de recursos para esse aporte durante a fase de construção. Eu estou só empilhando temas que vão convergindo na linha 18. Vamos tratar aqui, então, de um caso que, além disso, ter uma estrutura de garantia com recebíveis, PPP com aporte, tratamos aqui no caso que o poder concedente, a entidade pública envolvida tem múltiplos atores. Caso da linha 18, Estado, municípios do Grande ABC, a costura institucional um pouco mais complexa. Vamos somar a isso ao caso bem destacado pelo Dario, uma tecnologia nova, digo, não só no Brasil, nova no mundo, trazendo complexidades em particular. E a própria tecnologia, não só no material rodante, digo, a própria implantação, que havia assim, uma expectativa de uma simplicidade em comparação a outras soluções para transporte urbano, que vem se mostrando não tão simples assim. Caso da linha 17, caso da linha 15, que particularmente lá no BNDES financiamos e acompanhamos um pouco dessas dificuldades. Bom, todos esses elementos vão se somar para a gente ter um painel não trivial para modelagem de soluções para esse projeto. Agora, queria consignar e deixar isso bem frisado aqui. Independente disso tudo, não gostaria de deixar claro que não é por conta de não ter um contrato de financiamento assinado com um concessionário que esta obra não foi iniciada. Que fique claro isso. Isso que é importante ser destacado. Porque o financiamento do BNDES, quando será desembolsado, ele será desembolsado para as intervenções, para as obras públicas e para o andamento do material rodante. Só que o que precede isso tudo é projetos de desapropriação. E hoje, o equacionamento de recursos para desapropriação vem nos parecendo o maior entrave para que isso chegue a bom termo.
Quer dizer isso, assim, não tenho hoje, a gente tem acompanhado e tem negociações constantes com o Estado e com o consórcio concessionário. Ainda não há pleitos do concessionário nos batendo, dizendo, olha, preciso desse recurso para o fim do ano, porque minha obra, eu já estou entrando com a contrapartida, que é de fato, eles têm que antecipar algum recurso de contrapartida própria, mas não está sendo o suficiente, vamos ter um aperto financeiro. Isso não nos parece no horizonte por hora. Caso isso ocorra, temos soluções para isso. Eu queria deixar isso também claro. Um exemplo na mesma praça, com um grau de complexidade muito grande, mas eu acho que não tão grande como a linha 18, é a concessão da linha 6, a PPP da linha 6 do metrô de São Paulo, que a gente já tem andamento, já tem algum recurso desembolsado. E o próprio tema de desapropriação, ali nesse caso, se mostrou uma questão importante. A própria perspectiva que haveria um cronograma para recurso para desapropriação não se configurou e decorreu disso um reequacionamento de termos e prazos dos contratos. Isso é muito prudente ser evitado também no contrato de financiamento, que quando entremos no contrato de financiamento, todas essas questões já estejam assim equacionadas. Eu não sei se eu fui redundante demais, queria deixar isso consignado. Queria deixar também um elemento específico desse projeto, também que acresce a complexidade, que esse material rodante é fruto para o BNDES de um acordo, isso é capitaneado por uma outra unidade do banco, que é a unidade que faz o credenciamento de equipamentos com perfil nacional, e sem o qual a gente não poderá ser financiador, e demandará um acordo específico com o fornecedor no assim chamado Programa de Nacionalização Progressiva, que é todo um acompanhamento para que esse equipamento atinja índices de peso e de valor de conteúdo local, sem o qual a gente não poderá ser também financiador. Mas isso também já está em andamento. Fico à disposição para a gente debater. Agradeço, senhor Rodolfo. Ficará aí junto conosco para continuar participando. Convido agora o deputado estadual Davi Zaia, que é presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, responsável pela abrangência do tema naquela casa. Obrigado pela presença, deputado Davi Zaia. Com a palavra, o senhor dispõe de 10 minutos. Muito tempo. Uma saudação a todos, cumprimentar o deputado federal Alex Manenti, que preside essa audiência, cumprimentar os demais palestrantes aqui, o doutor Dário, o Luiz Alberto, o Rodolfo, né, Dário da Secretaria Nacional de Mobilidade, Caixa Federal, BNDES, cumprimentar o Auríquio, né, ex-prefeito de São Caetano e conhecedor ali da importância dessa obra para a região do ABC e São Paulo. Alex, né, deputado, a convite participar aqui dessa audiência, né, a Assembleia Legislativa de São Paulo, né, nesse mandato nosso, assumi a comissão em abril, né, a Comissão de Assuntos Metropolitanos, e temos procurado acompanhar essas questões, então, do ponto de vista da Assembleia, em relação às obras de metrô, trem, as obras de mobilidade urbana, né, na região metropolitana de São Paulo, pela importância que tem e pela complexidade que tem. Então, primeiro, registrar que a Assembleia aprovou as autorizações necessárias para se buscar os financiamentos para que o governo do Estado pudesse buscar os financiamentos, né, junto a organismos internacionais e nacionais, como Caixa, BNDES, o financiamento tradicional que tem sido buscado e os parceiros que têm sido importantes para todo o desenvolvimento das obras de mobilidade urbana no Estado de São Paulo. E a partir daí, a partir da aprovação dessas autorizações, a Assembleia tem procurado acompanhar e tem ouvido o secretário de Assuntos Metropolitanos
transportes metropolitanos melhor, né, sobre essas questões todas que tem envolvido. O que eu acho que, de nossa parte, é importante ressaltar aqui? De fato, o país vive uma restrição bastante grande de recursos, né? Todos os governos, governo federal, governo do estado, os municípios têm perdido a arrecadação. Então, na última audiência que tivemos tratando das questões dos projetos que estão em andamento nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo, tratando de mobilidade urbana, né, todas elas têm apresentado alguma demora maior, né, em função da restrição dos recursos. Mesmo obras que já vinham em andamento e que tinham todos os seus financiamentos autorizados e já contratados, né, porque boa parte das obras também às vezes depende em alguma parte de recursos do Tesouro, né, acabam tendo uma velocidade de execução mais expandida, mais alargada do que a execução inicialmente previsto. Então, esse é um dado que nós temos acompanhado, né, apesar de todo o esforço dentro do orçamento do Estado de São Paulo, a Assembleia tem acompanhado isso também, de manter recursos para investimentos, mas é evidente que esses recursos hoje são de uma escassez bastante grande e que, portanto, todas as previsões de obras, né, do governo do Estado, elas têm alguma mudança, muitas vezes, no seu cronograma, né? Especificamente em relação a essa obra da linha 18, né, nós temos procurado levantar essas informações e reforçar no orçamento do Estado para que o Estado possa ter os recursos suficientes para dar conta daquilo que é a sua competência nesse projeto. Então, o que nós poderíamos acrescentar aqui nessa audiência, do ponto de vista da Assembleia, né, é isso, né, a nossa disposição de aprovar e, como já fizemos, todas as autorizações necessárias para que o governo dê andamento aos seus projetos, tudo que temos recebido a partir do governo do Estado, né, a Assembleia tem autorizado e cumprido, né, e agora na discussão do orçamento, né, que é o orçamento para esse ano de 2016, também há uma preocupação na Assembleia e vamos iniciar essa discussão agora, de garantir os recursos para que as obras de mobilidade urbana possam ter o seu prosseguimento, né? E estou à disposição para poder aí acompanhar e queria registrar a importância dessa audiência que você propôs, deputado, né, porque acho que são obras importantes para a população do Estado de São Paulo. Essa especificamente é uma obra importante, né, para a cidade de São Paulo e para as cidades do ABC que serão atingidas, e acho que o nosso papel enquanto parlamentares, nós lá na Assembleia Legislativa de São Paulo e aqui na Câmara Federal, já que são obras que envolvem os municípios, o Estado e a União como parceiros importantes nesse processo, que nós possamos, de fato, acompanhar isso, né, e buscar as melhores soluções possíveis para o atendimento da população. Então, parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, que tenho certeza que uma audiência como essa ajuda a que possamos ter maiores informações sobre a complexidade dessa obra, a importância do acompanhamento e, com isso, ajudar que a gente possa ter as melhores soluções na mobilidade urbana, no uso do recurso público e no atendimento da população. Então, parabéns pela iniciativa, deputado. Agradecemos, deputado Davi Zaia, por participar e
certamente nos ajudará na missão a partir de agora de tentarmos uma solução para a região do Grande ABC. Quero convidar agora ex-prefeito de São Caetano do Sul, ex-presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, José Auríquio Júnior. O senhor dispõe de 10 minutos para a exposição. Bom dia a todos e todas. Queria aqui inicialmente agradecer o convite feito pelo deputado Alex Manente, que preside essa sessão. Vou ser brevíssimo na conclusão aqui, deputado, até porque acho que há um interesse comum aqui nas falas que nos antecederam pela importância e pela complexidade que foi aqui exposta. Eu queria só fazer um breve relato histórico. Foi em 2009, logo após as eleições, um encontro entre o governador Serra, nós e o prefeito de São Bernardo do Campo eleito, Luiz Marinho, que surgiu os primeiros passos dessa obra da linha 18. Por que eu estou relatando isso? Pela importância. Nós estamos falando de 3 milhões de habitantes que estão na zona de maior produtividade do PIB paulista, aonde essa linha 18 tem um papel fundamental, deputado, e o secretário Reis colocou aqui, mas talvez geograficamente aqueles que não são do ABC tenham dificuldade de compreender, secretário, a interligação que essa linha vai trazer, porque ela é o primeiro ramal que sai pela Companhia Metropolitana de São Paulo da capital. É a primeira região que vai ser atingida pelo metrô fora da capital. A despeito disso ainda, ela se entronca na linha verde, na linha 2 do metrô, que faz a ligação leste-oeste, que sai da Vila Prudente e vai à Vila Madalena, na zona oeste da capital, que, por sua vez, se interliga com a linha 10 turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que traz passageiros lá do Alto da Serra, em Rio Grande da Serra, até a região do Brás, no centro de São Paulo. Portanto, nós estamos falando não só do quantitativo de 3 milhões de usuários, de habitantes usuários desse ramal, mas da importância de conexão que essa linha trará para o ABC. E eu confesso que vim aqui, primeiro no sentido de, atendendo o convite do deputado, onde eu já quero aqui parabenizar pela importância que essa audiência tem, que já teria antes da nossa chegada aqui, para virmos discutir aqui os aspectos de financiamento, que na época eu me lembro que o consórcio intermunicipal discutiu isso muito amplamente, mas que os que nos antecederam aqui, o Luiz Alberto e o Rodolfo, deixaram claro que ainda não é a etapa que está, talvez, retardando a chegada do metrô, onde nós estamos discutindo já há quase 7 anos, e agora que achávamos que íamos entrar, de fato, numa fase de execução, nós estamos aqui nos deparando com um problema de altíssima complexidade, pela exposição técnica do secretário Dário, e que é onde eu queria aqui deixar um apelo, viu, deputado Davi? O senhor que preside uma comissão na Assembleia Legislativa, de que houvesse uma sinergia na discussão desses assuntos. Porque são 3 secretários metropolitanos de transporte metropolitano que já passaram, o Portela, o Jurandir, agora o Clodoaldo, o secretário Dário aí dando suporte. Me assusta um pouco quando nós estamos vendo uma fase já que onde nós estamos imaginando o início das obras, onde nós vamos ter que ter um stop aqui, vamos ter que ter um stand-by para ver o desdobramento da linha 17, por questões do material rodante, que eu acho que aqui ninguém tinha essa informação. O senhor traz, de fato, aí um fato... Não, pelo menos o pessoal, vamos chamar não técnico do ABC, não tinha essa informação. A clareza que traz para nós a sua fala, o que nós chegamos aqui imaginando é o seguinte, que os 2 palestrantes muito bem explanaram, o Luiz e o Rodolfo, era a dificuldade no financiamento. Pode ser até que isso seja um fator que vai corroborar lá na frente, mas nesse momento nós vamos ter essa clareza do que vai acontecer no sentido da espera da conclusão. Porque, repito aqui, nós estamos tratando, talvez, não vou falar porque é o quintal da nossa casa, mas talvez nós estamos falando, acho que, de um dos mais importantes ramal que a Companhia Metropolitana expande agora na sua malha. Então, eu queria agradecer, deixar os nossos parabéns e deixar aqui, de fato, um pedido de sinergia para que a gente possa estar, de fato, impactando na mobilidade e na melhora da qualidade de vida desses 3 milhões de habitantes. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, Auríquio, e quero aqui corroborar com a sua fala, prefeito.
Pelo seguinte, primeiro porque nós, e aqui nós falamos como moradores do Grande ABC, não apenas como representantes usuário do metrô. públicos. Nós teríamos até hoje uma informação que era exclusivamente a questão da falta de recursos e especialmente, segundo o requerimento que eu fiz em junho, oficialmente o Ministério do Planejamento, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, respondeu que era exclusivamente a questão da falta de recursos, daquilo que o Rodolfo colocou, da falta de desapropriação que não gerava a liberação dos recursos do BNDES. A partir de agora nós temos um fato novo. E o que nos preocupa muito, e aí irão os nossos questionamentos, o que nos preocupa muito é exatamente a falta de sinergia, a falta de integração de informação, até para que nós possamos nos mobilizar naquilo que são as demandas e os problemas e os possíveis obstáculos que existem para que a gente possa superar e ter esse importante ramal de metrô chegando a uma população de 3 milhões de habitantes que hoje sofre muito com o deslocamento. É importante relatar também a questão que vive o Grande ABC paulista. Com o aumento excessivo do metro quadrado na capital, o Grande ABC passou a ser um local em que as pessoas que moravam na capital compraram seus imóveis mais baratos na capital e hoje não se anda pelas conexões à capital. Na Via Anchieta fica mais de... Tem determinados horários, deputado Davi, que são mais de 2 horas que a pessoa passa do Grande ABC para chegar até a capital andando 10 quilômetros. Então, nós precisamos, de fato, desse entendimento. E essa audiência tem por objetivo, e eu quero lamentar também e lamentar a falta do representante da Secretaria de Estado, que estava convidado e que, infelizmente, não compareceu, para que também nós tenhamos esse questionamento a ele. Porque me recordo muito bem que, em agosto, e me recordo até porque era o meu aniversário, Auríquio, em agosto, dia 22 de agosto de 2014, estivemos no Palácio dos Bandeirantes, com o governador Geraldo Alckmin, com a presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, que inclusive era moradora do Grande ABC, assinando esse convênio para que as obras fossem iniciadas. E até hoje nós não temos a explicação adequada. Por isso, irão meus questionamentos. Primeiro, ao secretário nacional, o Dario, em 2014 foi assinado esse convênio. Já existia por parte do Ministério e também por parte da Secretaria de Estado, a avaliação de que nós precisaríamos primeiro ver como seria a execução da linha 17 para depois iniciarmos a linha 18? Essa é a primeira. Segunda, o secretário de Transportes, que infelizmente, Metropolitanos, Clodoaldo, está de férias, mas não tem nenhum representante, também concorda com tal afirmação de que o problema é a implantação do monotrilho e não apenas a questão de transferência de recursos? E qual a previsão da conclusão da linha 17, para que nós tenhamos também um patamar de sabermos essa avaliação. E a pergunta depois vai também para a Caixa, por que entrou no PAC 2, então, se não tinha segurança técnica da implantação desse processo? E também, nosso requerimento de informação, aí vai para o BNDES, que foi a resposta, a fala dele foi no sentido desta avaliação, e aí, numa das respostas, o BNDES justifica que existe pendência quanto à comprovação por parte do governo do Estado de São Paulo de garantias dos recursos destinados à desapropriação, cerca de 407 milhões de reais, exigidas pelo BNDES para aprovação de financiamento. Ocorreu novas conversas desde junho para que nós avançássemos nessa questão e se esse é o impedimento ou se é a questão técnica. Agora fica uma dúvida em todos nós. A questão é a falta de desapropriação ou os problemas técnicos e a não segurança de que esse investimento é adequado no monotrilho da linha 18. Então, passo primeiro ao Dario, agradeço mais uma vez essa informação e foi nos trazido aqui um fato novo. Tem até a presença aqui do Diário do Grande ABC, que eu quero agradecer, o editor ali do Grande ABC, o jornalista Beto Silva, que também tenho certeza que está surpreendido com tal afirmação. Bem, obrigado. Vamos por partes. Eu penso que, por se tratar de uma tecnologia nova, né,
as dificuldades só passaram a ser palpáveis e mensuráveis a partir do momento em que você começou a configurar a operação dela. Ou seja, a partir do momento em que a linha 15 começou a entrar em operação... Quando foi? A 15 de operação ano passado, experimental ano passado, e hoje está operando entre as duas linhas, né? Então, eu penso que esse tipo... A gente sabia que podia ter problema aqui e lá, mas você só teve o tamanho mesmo, a dimensão do problema. E aí leva-se a todos os profissionais pensar, vamos com um pouco mais de calma para fazer alguma coisa que seja consistente. Isso daí é algo que é muito recente, diria que tem um ano talvez para cá. É emblemático que a gente olhe a linha 15. A linha 15 tem um aspecto positivo que mostra isso é viável, certo? Mas tem dificuldades a superar. Tá? E, como eu falei, como o próprio Rodolfo também falou, assim, a gente esperava, como que a gente esperava? Todos os técnicos que gravitam em torno da questão de transporte urbano e de mobilidade, esperava que houvesse menos questionamento do ponto de vista técnico, até na questão da estrutura física. Né? E hoje existem alguns técnicos que questionam, será que a solução de proteção, uma solução construtiva que foi utilizada na viga é a melhor? Não é. Então, ou seja, nós estamos ainda avaliando a questão dos problemas técnicos que aconteceram. No caso específico da 17 e da 18, a preocupação maior é a questão do fornecedor do material rodante. Eu acho que todos, e aí eu acho que Vossa Excelência também sabia que o fornecedor de material rodante da linha 17 é o mesmo da linha 18. Tá? E a preocupação vem do fato de você estar tratando com o fornecedor. Não estou nem questionando a competência dele, eu estou questionando a experiência, o expertise e o emprego desse equipamento em outros sistemas de monotrilho, tanto na Europa ou principalmente na América. Isso seria muito bom a gente ter um benchmark mais próximo para poder fazer uma avaliação do produto. Tá? A única referência que a gente tem é essa referência da própria Malásia, mas é uma referência que é um sistema que não foi implantado totalmente por eles, foi implantado primeiro pela Hitachi e depois aprimorado, desenvolvido, o que valha por eles. Então, há essa preocupação. Das conversas que nós temos com o secretário Clodoaldo, tá? O secretário está muito envolvido no problema, ele tem uma preocupação em relação a entregar a linha 17. Tá? Eu penso que hoje alguma solução vai ser dada. Tá? A única minha colocação é a seguinte: nós estamos num momento em que nós temos que atender um público, e o que o senhor falou, não é pelo fato de ser o senhor, ser o ABC, é o maior ramal que a gente vai fazer agora, que são praticamente 320, 330 mil passageiros por dia agora em 2020. Tá? Então, dos ramais novos, ele é o mais carregado. Tá? Então, a minha preocupação é, se a gente não tiver uma solução que seja boa, tá? Corre-se o risco de todos nós, como falo, todos nós, a parte mais técnica e os senhores, que são os representantes da população, ficarem expostos. Então, a prudência mostra o seguinte... Com todo o respeito, nós já estamos expostos, porque a gente já assina esse convênio de início da obra fazem pelo menos 7 anos. Então, a exposição do representante público já existe. Tá. Então, a preocupação da gente é entregar alguma coisa que seja... Até porque é o seguinte, o volume de demanda ali é muito grande. Tá? Ou seja, a solicitação de material rodante e da infraestrutura vai ser muito pesada. Daí, por eu ter colocado que é prudente a gente ter a solução da linha 17, tá? Que tem uma demanda menor. Acho que todos os senhores sabem que o governo do Estado de São Paulo decidiu reduzir a linha, tá? Tem uma demanda menor. Como, não sei se laboratório seria a melhor expressão, mas como o primeiro serviço, tá, de um metrô leve com tecnologia de monotrilho elevado, com esse fornecedor, eu acho que seria bastante interessante ter ele consolidado para depois passar para um ambiente em que você tem uma demanda muito grande.
Eu compreendi essa visão, eu só queria... A minha pergunta é, o secretário Clodoaldo compactua com essa tese? O secretário Clodoaldo, ele tem consciência dos problemas. É lógico que o secretário Clodoaldo tem compromissos no governo do Estado de São Paulo que as outras esferas não têm. Mas o secretário Clodoaldo tem plena consciência. Não vou dizer, você não pode falar por ele, mas existe uma sinergia nas ações entre vocês. Sim, existe a sinergia. Nós temos conversado bastante, temos tido reuniões aí, eu estou acompanhando isso. Realmente o Clodoaldo está fazendo, o pessoal do próprio metrô, está fazendo um esforço muito grande no sentido de resolver a questão da linha 17 e o projeto da 15, como sabe Vossa Excelência. O projeto da 15 está tendo de ser refeito, né, em função de interferências que não foram consideradas. Minha pergunta aqui para a Caixa. Entrou no PAC 2, já sabia de toda essa avaliação? Eu acho que deve ter sido anterior, essa seleção foi anterior ao surgimento e à caracterização dessa natureza de problemas. Então, eu acho que a Caixa nem... assim, nós recebemos a seleção e fazemos a operação desses recursos, né? Então, eu não teria nem como responder o porquê, mas me parece que foi anterior até ao surgimento e a caracterização dessas questões. Rodolfo, só para... O entrave legal jamais chegou ao conhecimento desse financiamento a questão técnica. Era exclusivamente a questão de não ter sido repassado pelo governo do Estado, a questão da desapropriação, é isso? Tá, vou tentar explorar esse tema. Permita só, antes, enaltecer que para nossa avaliação técnica também, não há projeto com maior mérito que esse. Assim, dentro dos projetos que a gente avalia, lógico, vamos aqui ser signatários do entendimento do mérito desse projeto. Não é por falta de mérito que a gente não vai evitar esforço e tentar mitigar todos esses riscos que envolvem esse projeto. Projeto sem risco não existe. Algum risco a gente sempre vai ter que enfrentar. Se a gente não quiser enfrentar risco, a gente nem sai de casa para trabalhar. Mas algumas questões são fundamentais. Para deixar bem claro, a questão do material rodante a gente entende que pode ser ainda tratada, equacionada e em algum momento até impor garantias ao concessionário para que isso seja equacionado. Veja bem, isso resolve um lado do financiamento, conseguimos garantias, em algum momento isso vai ser substituído, ok, solução para isso se tem. Mas não há como afiançar que não há problemas de forma alguma, que isso pode em algum momento gerar atrasos para a execução do projeto. Só queria deixar claro, isso não é sine qua non para o avanço do nosso financiamento hoje. Hoje é uma questão fundamental, sim, é questionamento de fonte de recurso. E usando o termo sinergia, isso também tem sido tratado e conversado com o Estado. Porque não adianta o BNDES assinar o contrato para a execução de obras civis e aquisição de material rodante com o poder público, com o Estado e com o concessionário, se não tiver avançada a questão das apropriações. E vou usar esse termo avançado. A gente não está colocando aqui nenhuma questão estritamente formal. O BNDES só avançará quando tiver um contrato que aponte o financiamento, as fontes de recursos, financiamento para as desapropriações. Não é isso. O que se espera é uma luz no fim do túnel. Que num momento essa luz era um financiamento com uma instituição nacional, passou a ser um financiamento com uma instituição multilateral. Que equação é essa? Sem essa equação bem resolvida, não faz sentido, esse que é o ponto, não faz sentido. A gente vai ter um financiamento pronto sem ter como desembolsá-lo. E, fundamental, e aí até para o próprio interesse do Estado, e também interesse do BNDES, começa a ocorrer uma coisa chamada descasamento do físico-financeiro, porque uma vez que eu contrate, os prazos ali estão correndo. E existe uma figura clássica no contrato de financiamento, seja do BNDES, da Caixa, qualquer instituição financeira, que é a fase de carência e a fase de amortização desse financiamento. O que é uma fase de carência? É que ela espelhe o tempo de maturação, ou seja, o tempo de implantação do projeto. Ao passo que se contrate o contrato do BNDES, esse relógio começa a correr. Isso tem que fazer sentido se o andamento físico também andar em paralelo. Esse que é o ponto que eu queria deixar. Ou seja, saímos daqui mais desanimados do que chegamos. Eu quero
fazer algumas considerações. Primeiro, o deputado Davisai, agradecer sua presença, e acredito que aqui nós estamos iniciando um processo longo, pelo visto, um caminho longo a percorrer, e quero já convidá-lo a participar junto conosco, com esta comissão, desse acompanhamento. E a primeira ação, estava conversando, nós queremos já aprovar na próxima reunião desta comissão a vistoria em loco junto ao secretário, para que, já que ele não veio até aqui, nós vamos até ele, não tem problema, nossa disposição é de solucionar o problema, e gostaria da sua presença como presidente da comissão que trata do assunto na Assembleia Legislativa, para que dessemos prosseguimento. Gostaria de passar a palavra para o deputado Newton Tato, logo depois da deputada Davisai. Eu queria primeiro parabenizar o deputado Alex Mamete pela iniciativa. Eu não moro no ABC, mas moro ali próximo do aeroporto. Eu acho que é o mesmo problema a linha Ouro. Eu não sei como que é o número daquela linha. Né? Pelo menos eu estou tomando conhecimento agora de qual pode ser o problema. Né? E que está parado também, né? E aí eu imaginava que também que era um problema de repasse de recursos só, e a gente vê aquele esqueleto, e aí é um desespero se depende daquele esqueleto ficar da forma como está lá. Eu não sei se essa ali essa não iniciou ainda, né? Não. Menos ruim. Então acho que eu acho que o caminho é esse aí, é de ver como é que a gente faz um esforço, né, conjunto para pelo menos esclarecer e tornar público e ajudar a buscar uma saída, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo, de fazer essa vistoria, me colocar também à disposição para estar junto, mas de repente o deputado Davisai, de repente fazer também uma audiência na Assembleia Legislativa com a gente junto, de fazer um esforço de juntar os prefeitos, né, para uma audiência também com o governador. Enfim, a gente tentar buscar caminhos para ver se tem como superar a questão técnica, porque se não tiver como superar a questão técnica, entendeu? Vai ter que ver outra saída, tá? O que não dá para ficar é todo o histórico de quem, principalmente de vocês que acompanharam desde o início essa negociação, dá uma expectativa não só de vocês, mas de quem, da população no entorno que tem, né, como foi dito, talvez seja a principal linha do ponto de vista de número de demanda, né, de usuários, né? E aí imagina, né, a cobrança para quem é lá, especificamente lá da região, tá? E com razão. Então eu queria também me colocar à disposição para estar junto nisso aí, tá? É uma área que me interessa, a área de mobilidade, e para ver se a gente busca ajuda a construir uma saída. O que não dá é para ficar da forma como que eu estou vendo, entendeu? Não sei se vocês têm passado lá pelo aeroporto, entendeu? E ali, o que já se comenta, entendeu? É que todo mundo está falando assim, ó, que acabou o dinheiro, não dá para fazer, tá? Mas, de repente, pode ter uma solução para o dinheiro, mas se não tiver uma solução técnica, vai ficar aquele esqueleto lá que depois não tem outra utilidade, entendeu? Não tem o que fazer com ele, né? Não é a mesma discussão do Minhocão em São Paulo. O Minhocão ainda se discute lá, se transforma numa praça, né, se derruba, tá? Ali não tem outra saída, tá? Então, também me coloco à disposição, deputado Alex, e parabéns pela iniciativa. Tá? Eu quero agradecer e, de fato, acredito que nessa vistoria podemos fazer das linhas que aqui os deputados acharem pertinentes para que essa diligência aos locais e também ao encontro do secretário possa estar sanando todas as demais dúvidas. Exclusivamente fizemos aqui da linha 18, mas pode certamente compor a linha 17 também. Deputado Davisai. Não, claro, eu acho que a partir das informações que a gente recebe, né, e o doutor Dário coloca uma questão que é importante, né? Eu acho que certas operações e certas... a busca do pioneirismo, né, em muitos casos,
gera essas dificuldades. Então, acho que é sempre importante esse debate técnico, de buscar boas soluções, né? E acho que nós temos acompanhado lá no Estado isso, né? O Estado tem buscado isso não só na engenharia financeira, né, como forma de fazer isso, né, mas também soluções mais adequadas. Então, acho que, primeiro, essa é uma discussão importante, né, que demanda que a gente tenha essa atuação conjunta, né. De fato, a informação também do último debate que a gente teve na Assembleia, né, é que uma parte do próprio recurso para a desapropriação também ainda dependia de financiamento também externo, né? E aí há uma pendência ainda de aprovação disso na Comissão de Financiamentos Externos, que é a COFIEX, né? Então, tudo isso são processos que estão em andamento. Mas acho que, diante dos fatos aqui colocados, né, colocar à disposição a Comissão de Assuntos Metropolitanos para que a gente possa, também lá em São Paulo, fazer esse debate, né, convidar o secretário, convidar os representantes aqui da Câmara Federal, né, convidar os técnicos, né, do governo federal e da secretaria, para que a gente possa fazer esse debate, levar as informações para a população, que acho que é uma questão também importante, a população conhecer o que está acontecendo, né? E, do outro lado, ajudar a que a gente possa ter essa ação com sinergia, como tem sido dito aqui, para que a gente possa caminhar na boa utilização dos recursos e nas melhores soluções para a população. Então, conte com a gente lá em São Paulo para essas ações. Estamos à disposição para organizar isso em conjunto. Agradeço, deputado Avisar. Auríquio. Eu queria só pedir, secretário Dário, só para uma melhor compreensão. O senhor falou que para o material rodante estar liberado para a linha 18, vai precisar a conclusão da 17 primeiro. Não. É isso? É a opinião pessoal dele. Opinião. Minha opinião é a seguinte, eu penso que é mais prudente a gente ter a linha 17 funcionando. Funcionando para ver. Se eu tiver... Eu preciso de um minutinho só mais aqui. Claro. Ao contrário de outros modos de transporte, tá? O monotrilho não é padronizado. Tá? Existe, não sei se é bem, eu tenho uma compra casada, o equipamento e a viga. Tá? A viga de sustentação. A viga guia, aquela viga não encaixa. A viga da Bombardier é uma viga, a viga da Hitachi é outra viga, a viga da Escome é outra viga. Tá? Qual é a nacionalidade dessa empresa? Escome Escome é... Como é que chama? Malásia. É da Malásia. Tá. Malásia. Então, isso dificulta um pouco mais, porque não é um trilho convencional que tem bitola métrica, ou a bitola larga, ou a bitola do VLT, que é um 435. Aí você troca o equipamento e ele roda. Tá? Existe essa conjugação muito próxima. Tá? Então não dá para a gente pegar essa experiência da Bombardier e falar, funcionou com a Bombardier, vai funcionar com a Escome, funcionou com a Hitachi, funcionou com a Escome. Para o senhor ter uma ideia, prefeito, quando a gente assina um contrato com a Hitachi, você compra o material rodante e compra também o conjunto de formas. Para as vigas. Tá? Então, a natureza da minha posição vem disso. Certo? Primeiro, deputado, há solução técnica possível dentro do modo de transporte. Né? Minha preocupação é só a gente ter tempo suficiente para trabalhar e ter uma boa solução técnica que possa ser utilizada em outras linhas. Como se trata de uma empresa ainda que não tem a tradição que tem uma Bombardier ou uma Hitachi, aí vem a minha prudência de tentar ir com um pouco mais devagar. Mas há possibilidade, ou seja, eu não descartaria o modo em função dessa dificuldade,
Mas eu só queria lembrar que a gente tem que construir Natural, essa uma solução ressalva. com tranquilidade para dar um bom produto, para entregar, né? Para não ficar esse negócio, entregar. Até porque nós de São Paulo já tivemos aquela experiência, que não é muito legal, do hoje Expresso Tiradentes. Então não seria bom a gente passar por outro. Obrigado. Doutor, a escolha desse equipamento rodante aí é comercial? É uma escolha... Essa é uma escolha comercial. Comercial. Comercialmente, seria até interessante vocês entrarem em contato com os fornecedores. Grosso modo, um conjunto SCOME é metade do preço do conjunto Hitachi. Obrigado. Mais alguma consideração? Alguém deseja fazer? Antes de encerrar, eu quero só explicar os motivos, inclusive, dessa audiência pública. Nós fizemos um requerimento de informação para poder solicitar do governo federal as explicações do não acontecimento da obra, porque existia desde agosto do ano passado um convênio firmado para início da consequente obra. Nossa audiência pública tinha por objetivo entender se existe de fato essa sinergia entre governo do Estado e governo federal, porque nem sempre as respostas são as mesmas. O governo do Estado às vezes nos fala algo diferente do que o governo federal também nos fala, e nós queríamos propor essa sinergia e buscarmos superar esses obstáculos, que no requerimento de informação eu entendia que era a falta de recursos, e até íamos colocar à disposição para dar celeridade na aprovação do Conselho Econômico, de busca do governo do Estado de recursos externos para a desapropriação, início da desapropriação, para que nós não ficássemos, inclusive, com esses valores já ultrapassados, porque daqui a pouco esses valores já não servirão mais para que façamos essa obra. Isso nos preocupa. O dólar de lá para cá subiu absurdamente. Muitos desses materiais serão importados, ou seja, nós já estamos falando de uma obra que muito provavelmente precisará de novos aportes financeiros. E agora e eu quero agradecer até o Dario por ter nos passado essa informação, que é informação nova para todos nós, acho que nova para toda a população que ali aguarda ansiosa essa obra, porque de fato 300 mil pessoas, que é a expectativa de utilização desse ramal, é um número muito significativo, 10% da população daquela região. Então, nós vamos levar essa informação e, a partir de agora, trabalhar com esse novo dado, com essa nova preocupação, e acredito que teremos aqui a obrigação de duas frentes. Uma de questionar esses recursos, se o governo do Estado não tinha recurso para desapropriação, se quando fez essa previsão aguardava outro financiamento para dar início, para não perder esse valor do BNDES, que é um valor que vai necessariamente precisar ser reposto. E o segundo questionamento é que nós não temos mais segurança da utilização dos materiais técnicos que serão aportados na linha 18. Então, nós precisaremos agora de um novo desafio, ou seja, temos uma missão árdua pela frente. Acredito que essa audiência pública é a primeira de inúmeras, e eu fico muito frustrado porque vejo hoje a linha 18 muito distante da população. Algo que há 7 anos a gente imaginou que em 3, 4 seria executado, nós estamos no 7, não foi iniciado, e o que eu percebo hoje é que em 2020 nós não teremos a linha executada, porque no passo que vai, dificilmente nós conseguiremos ver alguma concretização dessa obra, infelizmente. Porém, nosso papel aqui é de tentar dar celeridade, colaborar, dar publicidade nas informações, que eu acredito que é uma obrigação que nós temos com a população, que aguarda e acredita que é falta de recursos. Como foi até bem colocado pelo deputado Newton Tato, nós vivemos em tempos que tudo falta recurso. Então, a justificativa mais rápida e fácil, olha, está sem recurso. E hoje nós percebemos que não é tão somente isso. Fica aqui nossa indignação, no mínimo, com todo esse cenário, e a nossa obrigação de avançarmos agora com esse novo dado que nos aparece na audiência pública de hoje. Agradeço mais uma vez a presença de todos e
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, porém, convocando para a reunião deliberativa ordinária na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro, às 10 horas, neste mesmo plenário. Está encerrada a presente reunião. Obrigado, viu?